Olá, pessoal, boa tarde. Bom, vamos dar início, né, à nossa segunda aula, né, e onde a gente vai tratar, né, da parte 2 de correntes e tensões alternadas senoidais, né. Na aula passada, na nossa primeira aula, a gente já viu alguns conceitos importantes aí sobre sinais alternados senoidais, né. Conceitos como frequência, período, valor de pico e algumas características, né, da forma de onda desse tipo de sinal, tá? Hoje a gente vai continuar conversando, né, sobre esse assunto. Vou apresentar para vocês mais alguns conceitos aqui importantes, ok? Bom, vamos lá então. Bom, como a gente viu, né, gente, o sinal alternado senoidal, ele é um sinal, né, que pode ser expresso por uma função matemática que é uma senoide, né? E para a gente falar de senoide, vamos recapitular aqui um conceito de seno, tá? Porque senoide, ela vem da função trigonométrica seno, ok? Então, a gente vai rever aqui alguns conceitos. Acredito que vocês já tenham visto, né, esses conceitos em matemática, mas vamos relembrar, ok? O seno, ele é uma função que pode ser representada no círculo trigonométrico. Isso é um círculo trigonométrico, tá? Seno e cosseno, gente, são funções que estão relacionadas com o círculo, tá? Com circunferência. No círculo trigonométrico, a gente divide ele em 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, muitas vezes a gente vai estar falando nesses quadrantes aqui, tá bom? Bom, vamos imaginar a seguinte situação. Um segmento que gira com movimento circular uniforme em torno de um ponto fixo em sentido anti-horário, dentro de um ciclo trigonométrico. Primeiro, gente, vamos lembrar o que é movimento circular uniforme, né? É um movimento circular, né? Uniforme significa que é com uma velocidade constante. Então, olha só, essa é a situação. A gente tem, né, um círculo trigonométrico e a gente tem um segmento, né, que sai aqui do centro desse círculo e gira no sentido anti-horário dentro desse, percorrendo todo esse círculo, tá? Para esse movimento, para essa situação, a gente caracteriza fasor. A gente vai falar de fasor com mais detalhes nas próximas aulas, tá? Mas vamos, né, continuar nessa situação aqui desse fasor girando em torno desse círculo trigonométrico. Gente, eu falei que ele faz um movimento circular uniforme. Então, isso significa que ele gira com uma certa velocidade. Essa é uma velocidade que ela é diferente da gente pensar numa velocidade de carro, por exemplo, né? Quilômetros por hora, ou uma velocidade de uma pessoa correndo, né? Metros por segundo, qualquer velocidade que a gente fala que é uma velocidade que caracteriza um movimento linear, tá? É diferente, porque aqui a gente não está falando de um movimento linear, a gente está falando de um movimento circular. Então, essa velocidade com que esse fasor gira, ela é denominada velocidade angular, e a gente vai representar pela letrinha ômega, tá? Assim como que é uma letra, né, do alfabeto grego, né? Alfa, beta, e aqui a gente tem esse ômega, tá? Ela é a velocidade com que o fasor gira em torno aqui do centro, tá? É o que a gente chama de velocidade angular. Enquanto, né, a velocidade linear é distância dividido pelo tempo, né? Por isso metro por segundo, por isso quilômetro por hora, a velocidade angular é ângulo percorrido por tempo, tá? Então, esse ângulo percorrido a gente viu, né, na última aula, que pode ser ou grau ou radiano, né? E o tempo em segundo. Então, gente, a gente tem que ômega é igual a alfa aqui é o ângulo dividido pelo tempo. Então, olha só, vamos imaginar que esse fasor, deixa eu mudar esse ponteiro aqui. Vamos imaginar que esse fasor saiu desse ponto e girou até aqui.
ele vai ter percorrido o ângulo alfa, certo? Em um determinado período de tempo. Então, a velocidade angular vai ser dada pelo ângulo que ele percorreu e o tempo que ele gastou para percorrer esse ângulo, tá bom? Mas, gente, assim como a gente tem que a velocidade, né, dada em metros por segundo, né, no sistema métrico universal, o ômega, a unidade de medida dele é radianos por segundo. Então, esse ângulo percorrido, ele deve estar sempre em radianos, ok? Não em grau. Por quê? Porque a unidade de velocidade angular de ômega é radiano por segundo, ok? Então, o ângulo percorrido, ele tem que estar em radiano. A gente viu, né, que existe uma relação entre grau e radiano, né, na última aula. Então, quando a gente for informar esse ângulo aqui nessa equação, a gente entra com ele em radiano. Bom, a gente viu, né, gente, qual que é o conceito de período em um sinal senoidal, né, que é o tempo que ele gasta, né, para percorrer um ciclo, né, até que ele começa a repetir, né, a característica. Então, gente, no caso, né, fazendo agora uma analogia com o círculo trigonométrico, o período é o tempo necessário para esse fasor percorrer uma volta completa, uma revolução inteira, ok? Então, o tempo necessário para se completar uma revolução inteira é o período de uma forma de onda senoidal. Então, quero deixar claro aqui, né, que aquela função senoidal, aquele sinal alternado senoidal que a gente viu na última aula, ele tem uma relação direta com o círculo trigonométrico, tá? Então, em se tratando desse círculo trigonométrico, o período é o tempo que gasta para dar uma volta completa, ok? Ou seja, uma volta completa, um período, equivale a qual ângulo? Uma volta completa num círculo trigonométrico equivale a 360 graus ou 2π radianos, ok? Então, o período equivale a uma volta completa, que é 360 graus ou 2π radianos. Bom, vamos voltar aqui na velocidade angular. Ômega é igual a alfa sobre t. Substituindo, né, esse ângulo alfa por 2π, né, pensando em um período, e o tempo por t maiúsculo, que é período, a gente tem a seguinte equação. Ômega é igual a 2π sobre t. Essa é a equação de velocidade angular. E a gente vai utilizar muito essa equação aí ao longo de todo o curso, ok? Se a gente observar essa equação, o que a gente pode concluir a respeito dela? Que quanto menor o período da forma de onda senoidal, maior é a velocidade angular do fasor girante, né? Por quê? Porque é inversamente proporcional. Claro, se ele gira com uma velocidade mais rápida, com uma maior velocidade, ele vai gastar menos tempo, né? Para dar uma volta completa, ok? Só que, gente, a gente viu que período e frequência têm uma relação direta, certo? Na última aula, período é o inverso da frequência e vice-versa. Frequência é o inverso do período. Então, essa equação de velocidade angular também pode ser escrita em termos de frequência, ao invés de período. E aí ela se torna o quê? 2πf, porque 1 sobre t, nessa equação, a gente substitui por frequência. Se a gente analisar essa equação, né, a equação da velocidade angular, a partir da frequência, o que a gente observa? Que quanto maior a frequência da forma de onda, maior vai ser a velocidade angular do fasor girante, né? Por quê? Porque frequência e velocidade angular, elas são diretamente proporcionais, ok? Bom, né? Feito essa consideração aí a respeito do círculo trigonométrico, a gente vai ver, né, como que essa equação
aliás, como que esse sinal alternado senoidal pode ser escrito em forma de uma função matemática, né? E qual função que a gente vai utilizar para escrever esse sinal? O seno, obviamente, ok? Então, vamos lá. Qual que é a notação geral para sinais senoidais? É uma notação desse tipo aqui. Vamos entender cada um dessas variáveis aqui dessa equação. Bom, é uma equação da função seno, certo? O que é VP ou IP, né? Aqui seria uma notação para um sinal de tensão e aqui uma notação para um sinal de corrente. VP ou IP são os valores de pico da onda, né? De tensão e de corrente. E alfa é o ângulo da unidade do eixo horizontal. Vocês lembram que na última aula eu falei, né, que um sinal senoidal é comum ele ser representado, né, no eixo vertical, tensão e corrente, no eixo horizontal, tempo. Mas eu comentei com vocês que esse eixo horizontal, muitas vezes, ele vai ser representado não pelo tempo, mas sim por ângulo, ok? Então, alfa é o ângulo da unidade do eixo horizontal, quando a gente representar esse sinal em função de ângulo, ok? Porém, né, gente, alfa, o ângulo percorrido, a gente sabe que ele é o quê? Ômega t, né? Da equação que a gente viu anteriormente, de velocidade angular, né? A gente viu que ômega é alfa sobre t, então alfa é ômega vezes t. Então, substituindo esse alfa nessa equação aqui, a gente tem o quê? Vp seno de ômega t e Ip seno de ômega t. Essa é a representação geral para sinais senoidais, ok? Essa representação. Vamos observar então aqui algumas coisas, né? Que a gente pode concluir a partir dessa relação. Para um valor de ômega constante, ou seja, o fasor girando com uma velocidade constante, né, que é nosso caso, quanto maior o tempo que se passa, maior o ângulo descrito pelo fasor, claro, né? Quanto maior o tempo, maior é esse ângulo. E para um ômega constante, né, quanto mais tempo, né, se passa, maior é a quantidade de ciclos descritos pelo fasor, né? Claro, né, gente? Porque quanto mais tempo, mais voltas ele vai dar em torno do círculo trigonométrico, então mais ciclos vão ser representados. Vamos analisar aqui mais uns, né, como que a gente, qual que é a relação, né, que existe então entre essa expressão senoidal, né, essa notação com a forma de onda. Aqui está a forma de onda, né, de um sinal senoidal, referente a um ciclo. Aqui está representado só um ciclo, certo? Nessa forma de onda, a gente tem um valor máximo, que é exatamente o valor de pico nessa expressão aqui, de notação geral, seno de ômega t, ou seno de alfa, mas a gente utiliza mesmo seno de ômega t, onde no eixo x, então, a gente está expressando não mais o tempo, mas agora um ângulo, em radianos ou em graus, que é exatamente o ângulo alfa, que é exatamente a expressão ômega t, ok? E lembrando que V e I são os valores instantâneos, né, de tensão ou de corrente. Então, obviamente que a expressão matemática usada para representar essa forma de onda, ela tem que ser uma função em função do tempo. Para cada instante de tempo diferente, a gente tem um sinal de tensão ou um sinal de corrente de valor diferente também, ok? Então, gente, aqui é a forma de onda, é a expressão gráfica, e aqui é a expressão matemática. Bom, vamos relembrar aqui algumas coisas de trigonometria, porque vai nos ajudar aqui a interpretar os próximos conceitos, né, de um sinal senoidal. Gente, trigonometria, aqui tem um círculo trigonométrico.
E do círculo trigonométrico a gente tira as funções seno, cosseno e também a função tangente, tá? Que a função tangente nada mais é do que uma função que relaciona seno e cosseno. Como que a gente vê essas relações, né, no círculo trigonométrico? No eixo x é a representação de cosseno, enquanto no eixo y, no eixo vertical, é a representação de seno. Então, imagina um ângulo alfa aqui, ó. Sai um segmento do centro do círculo, vai até qualquer ponto da circunferência. Isso significa que percorreu um ângulo alfa. A projeção horizontal desse segmento é o que a gente chama de cosseno deste ângulo. E a projeção vertical desse segmento é o que a gente chama de seno. Eu aprendi, né, no meu ensino médio, né, na trigonometria, eu aprendi, nunca mais esqueci, seno e cosseno, com um professor meu de matemática chamado Ricardo. Ele ensinou, né, da UFV, que eu estudei, né, na UFV, fiz meu ensino médio na UFV, assim como vocês. Ele ensinou um truquezinho que eu nunca esqueci. Ele falava, quem serra, serra em pé. Serra, seno. Ok? Ou seja, em pé. Vertical. E quem coça, coça deitado. Mas não é coçar, né, do sentido de coçar. É o coçar de ficar à toa, de relaxar, tá? E aqui tem, né, e quem descansa, descansa deitado, cosseno. Então, serra, seno, coça, cosseno. Quem serra, serra em pé, vertical. Quem coça, coça deitado, horizontal. Ok? Bom, vamos então relembrar aqui algumas coisas em relação a ângulos, senos e cossenos. Vamos imaginar um círculo trigonométrico. Vamos partir aqui da origem, 0. 0 grau equivale a quantos radianos? Obviamente, 0 radianos, né? Vamos começar a girar agora esse círculo trigonométrico no sentido anti-horário. Quando a gente sai daqui, do ponto A aqui, ó, da origem, e percorre até aqui, a gente sabe que a gente percorreu 90 graus. 90 graus equivale a π sobre 2 radianos. Gente, de onde que saem essas relações? Daquela relação que a gente viu na última aula, que 360 graus é 2π radianos, né? Então, se 360 graus é 2π radianos, 90 graus é π sobre 2. Se a gente caminha mais um pouquinho, a gente chega em 180 graus. 180 graus é π radianos. Caminhamos mais um quadrante, a gente chega em 270 graus. 270 graus, 3π sobre 2 radianos. Fechamos a circunferência, 360 graus, 2π radianos. O jeito mais fácil de lembrar, eu acho, gente, é da relação que π é 180 graus. Por quê? Olha só, se π é 180, 180 dividido por 2, 90. 180, 180. 3 vezes 180 dividido por 2, 270. E 2 vezes 180, 360 graus. Ok? Então, aqui, né, a gente percorreu todo o círculo trigonométrico, né? Então, a gente foi de 0 a 360 graus ou de 0 a 2π radianos. Então, gente, vamos pensar nas funções seno e cosseno desses ângulos aí, que são os ângulos fundamentais aí de uma circunferência, tá? Não sei se vocês se lembram disso, mas se não se lembram, vamos lembrar agora. Seno, reforçando que seno é a projeção vertical e cosseno é a projeção horizontal. Se a gente está em 0 graus, e lembrando também, gente, que seno e cosseno, eles variam de quanto até quanto? De -1 até 1, né? A gente só tem essa faixa aí para variação tanto de seno quanto de cosseno. Vamos imaginar aqui 0 graus, ok? Então, o segmento que a gente tem é esse. Qual que é a projeção desse segmento na horizontal? É a projeção máxima. Então, ela é quando o
cosseno atinge seu valor máximo, que é quanto? 1. E qual que é a projeção desse segmento no eixo vertical? Nenhuma projeção. Então, o seno desse ângulo é quanto? 0. Então, o seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Vamos agora dar uma voltinha aqui e vamos chegar aqui em 90 graus, ok? Vamos percorrer um pouquinho e chegar em 90 graus. Qual que é a projeção horizontal desse segmento? Nenhuma, já que é um segmento vertical. Então, o cosseno é quanto? 0. Qual que é a projeção vertical desse segmento? É a projeção máxima. Então, o seno de 90 vale quanto? Vale 1. Vamos andar mais um pouquinho, caminhar mais um pouquinho e chegar aqui em 180 graus. Qual é, gente, a projeção horizontal desse segmento? Ela é uma projeção máxima, só que olha só, a seta, ela é direcionada para o lado esquerdo, ela tem sentido contrário a essa seta. Se aqui cresce positivo, aqui é negativo. Então, aqui o cosseno, ele atinge o seu mínimo, né? Que é menos 1, tá? E qual que é a projeção vertical desse segmento? Nenhuma, 0, já que é um segmento horizontal. Então, o seno de 180 é 0. Vamos caminhar mais um pouquinho e chegar em 270. Qual é a projeção horizontal desse segmento? 0. Então, o cosseno de 270 é 0. E qual que é a projeção vertical desse segmento? Ela é mínima, né? E ela é negativa. Por quê? Porque a seta está apontada para baixo. Aqui é o 0, aqui é 1, aqui é 1, aqui é menos 1 e aqui é menos 1. Então, qual que é o seno de 270? Menos 1. E chegando em 360 graus, é a mesma situação de 0 graus, onde o seno é 0 porque não tem uma projeção vertical e o cosseno é 1 porque é a projeção máxima que a gente tem para esse segmento, ok? Não precisa decorar esses valores, tá, gente? Até porque vocês podem usar a calculadora na disciplina, mas esses são os ângulos fundamentais de uma circunferência, né? Então, são ângulos aí que para a disciplina não é necessário vocês decorarem, mas para o Enem, por exemplo, né? São ângulos fundamentais em que é necessário conhecer a função seno e cosseno desses ângulos, ok? O valor do seno e do cosseno. Bom, eu falei com vocês, né, que uma outra forma de representar uma forma de onda é representar no eixo horizontal não mais o tempo, mas o ângulo, certo? Então, a gente pode representar esse ângulo tanto em graus quanto em radianos, ok? Se a gente representa em graus, gente, olha só. Qual que é o período dessa forma de onda? É o tempo que ela gasta para percorrer aqui, sair do 0 e retornar para o 0, depois de atingir o máximo e o mínimo. Bom, o período a gente não sabe, mas para qualquer sinal senoidal, né, o período em termos de tempo, né, a gente sabe o ângulo, porque uma volta completa equivale a um período e equivale a qual ângulo mesmo? 360 graus. Então, completou um ciclo, a gente vai ter demarcado aqui 360 graus. Completou esse círculo, mais 360 graus, 720 graus. Em termos de radiano, percorreu um ciclo aqui, 2π radianos. Mais um ciclo, 4π radianos, ok? Bom, então facilita, né, essa representação em graus e radianos, porque isso é fixo. Um ciclo vai ser sempre 360 graus, independente do período dessa forma de onda, ok? Bom, então facilita muito esse tipo de representação. Vamos lá, olha só. Aqui, né, eu tenho de novo a notação geral, né, IP seno de ômega t, ou IP seno de alfa, e V, né, VP seno de ômega t, ou VP seno de alfa.
vamos delimitar os ângulos aqui em um ciclo, tá? Para isso, eu pergunto para vocês o seguinte: quais os ângulos em que I ou V, né, atingem valores máximos? A gente sabe que o máximo acontece aqui, ó. Mas qual ângulo é esse? Vamos pensar, qual ângulo que é? Olha só, se um ciclo é 2π radianos ou 360 graus, a metade do ciclo é 180 graus ou π radianos. E esse máximo ocorre nessa metade da metade, certo? Ou seja, num quarto aqui da trajetória total. Então, se aqui é 180 graus, aqui são quantos graus? 90 graus, ok? E quando que ele é máximo? Obviamente, quando o seno é 1, porque o seno ele não vai variar de -1 até 1, então o I e o V vão ter valores máximos quando o seno atingir o seu valor máximo, que é 1. E quando que o seno é 1? Exatamente em 90 graus ou π sobre 2 radianos, ok? Aí eu pergunto, quando I e V atingem valores mínimos? Quando, gente? Quando o seno atingir o seu valor mínimo. Quando que o seno atinge seu valor mínimo? Em -1, ok? E qual ângulo? Para quais ângulos a gente tem? O seno atingindo -1, 270 graus ou 3π sobre 2. E a gente pode visualizar isso facilmente aqui no gráfico, porque se aqui é 2π radianos, ou 360 graus, aqui é π e 180 graus. 180 graus percorri mais 90, cheguei em 270 graus, que é onde ele atinge o mínimo. Então, o máximo sempre vai ocorrer em 90 graus e o mínimo sempre vai ocorrer em 270 graus, ok? Bom, e quando que atinge zero? No início, na metade, 180 graus, e no final, 360 graus. Vamos agora, então, né, dada essa forma de onda senoidal, vamos identificar no eixo horizontal os principais valores em graus da forma de onda. Obviamente, no início é 0 graus. Vai atingir o máximo quanto? Em 90 graus. Passou pelo zero em 180 graus, pelo mínimo em 270 graus e terminou em 360 graus, ok? E se a gente fizer isso em radianos, saiu de 0 radianos, o máximo vai ser onde? π sobre 2, o zero aqui de novo, π, o mínimo 3π sobre 2 radianos e termina em 2π radianos, ok? Bom, vamos então fazer um exercício aqui, onde a gente tem um sinal senoidal, V igual a 40 seno de 100T. Aí eu faço algumas perguntinhas aqui para vocês. Qual o valor de tensão de pico, velocidade angular, frequência, período e forma de onda, ok? Eu sugiro vocês pausar esse vídeo nesse momento e tentar encontrar esses valores. E quando vocês terminarem, conseguiu ou não conseguiu, voltem aqui para a gente poder conferir, tá? Vamos lá, então. Olha só. A gente sabe que a expressão matemática, né, a notação para sinais senoidais é o quê? Vp seno de ômega t. Então, a gente sabe que 40 representa o quê? A tensão de pico. Então, a tensão de pico é o quê? 40 volts. Seno de ômega t. Ômega representa o que mesmo? Velocidade angular. Então, a velocidade angular, ômega, é o quê? 100 o quê?
radianos por segundo, porque a unidade de velocidade angular é radianos por segundo. Qual que é a frequência? Bom, a frequência, gente, a gente tira da relação com ômega, né? A gente sabe que ômega é 2π sobre... Aliás, ômega é 2πf. Então, a frequência é o quê? Ômega sobre 2π. Deixa eu calcular aqui rapidinho, porque eu não tenho esse resultado aqui anotado. Mas, se a frequência angular é 100, basta para achar a frequência, basta a gente fazer o quê? Basta a gente pegar 100 e dividir por 2π, que vai dar 15,92 Hz. E tendo a frequência, obviamente, a gente acha o quê? O período. O inverso de 15,91. 1 sobre 15,91, que vai dar 62,83 milissegundos. Ok? E a forma de onda, o desenho da forma de onda. Aqui eu não tenho representado, não, mas depois a gente pode representar juntos em sala de aula, ok? Vocês tentem aí. E aí, um outro exercício. Dado aquele mesmo sinal senoidal, eu pergunto para vocês, como consigo determinar a tensão instantânea no tempo t igual a 0,04 segundos? De novo, pausem o vídeo e tentem fazer, ok? Depois voltem aqui para a gente poder conferir. Isso aqui é simples, gente, é relativamente simples, só que tem um erro aí que todo mundo costuma cometer no início, até lembrar e até acostumar. Por quê? Gente, se eu tenho tempo que eu quero determinar a tensão, basta eu substituir o t aqui nessa expressão, né, que é o tempo, por esse valor. Quando a gente faz isso, a gente vai ter o quê? 40 seno de 100 vezes 0,04, certo? Só substituir, então, o t por 0,04. Mas aí, quando vocês jogam lá na calculadora, para encontrar o valor, vocês costumam errar, achar o valor errado. Por quê? Vou explicar por quê. Esse é o valor certo, tá? Quando a gente resolve isso aqui na calculadora. Mas por que geralmente o aluno no início encontra valor errado? Lembrem que 100 é velocidade angular. Qual que é a unidade de velocidade angular? Radianos por segundo. Então, quando a gente multiplica radianos por segundo, a gente tem um ângulo aqui em radianos. E a calculadora de vocês, ela está configurada para trabalhar em graus. Então, quando a gente faz 100 vezes 0,04, que vai dar 4, não é 4 graus, é 4 radianos. Então, a gente tem que converter esse 4 radianos para graus, para aí sim a gente encontrar o valor correto. Então, muita atenção nesse ponto, ó. Coloco aqui para vocês cuidado, porque o ângulo calculado está em radiano. E a calculadora de vocês está configurada para trabalhar em graus, ok? Então, é só a gente transformar radiano em grau para chegar nesse valor correto, ok? Então, aqui tem, né, a forma de onda, né? Até falei que não tinha, mas na verdade tem aqui, ó, o desenho da forma de onda, né? Aqui, ó, 0 atinge o pico em 40 e o período, né, que a gente tinha calculado lá atrás, tá aqui indicado. E olha só, se a gente pega aqui esse tempo de 0,04, a gente tem exatamente o quê? Um valor próximo aqui a menos 30, que é menos 30,27. Ok? Tá claro? Então, vamos seguir aqui, tá, gente? Gente, todas as dúvidas que vocês forem tendo ao assistir a aula, né, vão anotando, porque na próxima aula, que vai ser presencial, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar dúvidas que tenham ficado em relação a essa aula, né, porque com a videoaula, né, vocês não conseguem interagir comigo, né, mas então todas as dúvidas vão ser esclarecidas na próxima aula de forma presencial, tá bom?
Agora, vamos lá. Agora, vamos trabalhar mais um pouquinho essa notação aqui, essa função matemática. Agora, a pergunta é um pouco diferente. Como saber o ângulo referente a determinado valor instantâneo de tensão ou de corrente? Ao invés, de fornecer um tempo ou um ângulo e perguntar qual que é o valor de tensão e corrente, estou perguntando o contrário. Como determinar o ângulo sabendo um valor instantâneo de tensão ou de corrente? Bom, então a gente precisa pegar essa equação e isolar esse termo ômega t, Já que eu quero saber ângulo e tempo, Eu preciso isolar esse termo ômega t. Mas como que eu isolo ele aqui nessa equação? Bom, aí eu estou substituindo o ômega t aqui por o alfa, tá? Só para a gente trabalhar em termos de ângulo. Então, a gente sabe que I é I máximo seno de alfa. Se eu quero isolar, se eu quero achar alfa, eu vou deixar seno de um lado sozinho, Então, eu vou ter o quê? Que seno de alfa é I dividido por I máximo, ou I de pico, Como que agora eu saio daqui, Eu preciso de alfa. É a função contrária ao seno, a função inversa do seno. E a função inversa do seno não é cosseno, ok? É uma função que a gente chama arcosseno, ou seno a menos 1, tá? A calculadora científica de vocês tem essa função, tá representada aí como seno a menos 1, tá? Que é o arcosseno de I dividido por I máximo. Ou, se a gente estiver falando de um sinal de tensão, o alfa é o arcosseno, seno a menos 1, de V dividido por V máximo, ok? Bom, até agora, gente, a gente viu formas de onda que se iniciam no tempo zero, Todas as formas de onda que a gente viu até agora está começando lá em 0 segundos ou 0 graus, 0 radiano. A gente sempre vai ter essa situação? Não. A forma de onda ela pode começar ou antes ou depois do zero, em um instante de tempo qualquer. E se ela for deslocada, então, para a direita ou para a esquerda de um ângulo θ? O que acontecerá? Como que a gente vai representar? Será que a representação é a mesma? Vamos lá. Vamos entender isso. Olha só. A representação muda. Muda o quê? Muda um pouquinho só. A expressão não era VP seno de ômega t, agora a gente tem um deslocamento angular. Então, a expressão agora se torna VP seno de ômega t mais ou menos θ. Ok? Mais ou menos θ. Esse é o deslocamento. Beleza. Θ é o quê? É o ângulo em graus ou radianos em que a forma de onda foi deslocada, tá? Em relação ali ao ponto central, que é o zero. E aí? Quando que eu vou usar sinal mais ou sinal menos? Positivo ou negativo? Aí é uma regrinha, ok? Se a curva ela intercepta o eixo horizontal à esquerda da origem, ou seja, antes da origem, a gente vai usar o sinal positivo para o ângulo. E se a curva intercepta o eixo horizontal à direita da origem, ou seja, começou depois da origem, a gente vai usar o sinal negativo, tá? Vamos visualizar numa forma de onda que fica mais claro isso, tá? Olha só, essa é uma forma de onda. Reparem o seguinte, ela não está começando aqui no zero, marcado por esse pontinho vermelho. Ela está começando antes da origem. Começando quanto antes da origem? Θ. Tem um deslocamento de θ, ok? Bom, está começando antes da origem. Esse ângulo aqui é negativo. Aí vocês pensam aqui, então aqui vai ser menos. Não, é o contrário, tá? Está começando antes da origem, o ângulo aqui entra como sendo positivo.
Então, fica VP seno de ômega t mais θ. E começou após a origem, olha só, a forma de onda está começando depois da origem. A origem está aqui, começou depois. Quanto depois? Θ depois. A expressão vai ser VP seno de ômega t menos θ. Aqui é negativo, ok? Gente, olha só. Vamos pensar o seguinte, a nossa referência é zero. Imagina uma forma de onda começando em zero. Lembrem-se disso que vocês não vão confundir mais se é mais ou menos θ. Se ela está começando antes da referência, significa que ela está adiantada ou atrasada? Começou antes, ela está adiantada. Então, tem um ângulo de mais θ. Agora, se ela começou depois da origem, ela está adiantada ou atrasada? Ela está atrasada, começou depois. Então, entra um deslocamento negativo, menos θ. Então, começou antes da origem, adiantada, mais θ. Começou depois da origem, atrasada, menos θ. Ok? E com isso, né, a gente pode observar uma coisa aqui interessante. A gente está falando o tempo todo de função seno, certo? Só que a gente tem uma função, que é a função cosseno, que ela é análoga à função seno. Ela é bem parecida. A única diferença é que ela começa em um ponto diferente da função seno, mas ela tem a mesma característica. Olha só, ela é cíclica, ela tem os mesmos valores de pico, ok? Então, são duas funções muito análogas. Vamos entender aqui como que elas se relacionam, tá? Olha só, a curva azul, ela representa uma função aqui que eu estou representando como 1, qual que é o máximo dela? 1, por isso que aqui não aparece nada, ok? Porque o valor máximo dela é 1. 1 seno de ômega t. Por que só seno de ômega t e não tem um mais ou um menos θ? Porque ela está começando na origem, está começando no zero. Seria mais ou menos zero, que é zero. Ok? Isso a curva azulzinha, ó, começou aqui no zero. Então, é seno de ômega t. Vamos analisar agora a curva vermelha. A curva vermelha, ela está começando o quê? Antes da origem, certo? Então, como que é a expressão, né, a notação para ela? Estou chamando de V2. Seno de ômega t, quanto que ela está começando aqui, antes da origem? 90 graus, tá? Então, começou antes, o sinal é positivo. Então, é ômega t mais 90 graus, concordam? E aqui, ó, ela começou, tem uma defasagem aqui de 90 graus em relação à origem. Começou antes, está adiantada, sinal positivo. Então, essa é a expressão senoidal para a forma de onda vermelhinha aqui, ok? Ou seja, V2 é seno de ômega t mais π sobre 2. Isso em termos de radianos, tá? Aqui está em grau, aqui está em radiano. Só que, gente, a função seno atrasada de 90 graus, aliás, adiantada de 90 graus, ela nada mais é do que a função cosseno de ômega t. Então, existe uma relação direta entre seno e cosseno. Essa curva vermelha representa um cosseno. Então, toda função seno, ela pode ser escrita na forma de um cosseno, tá? Só que na função seno, a gente vê que ela está adiantada de 90 graus, ok? Vamos observar o seguinte, vamos pegar aqui 0 graus. A gente sabe que o seno de 0 é 0, por isso que a curva azul passa por 0. Se a gente está falando que a curvinha vermelha aqui ela é cosseno, ela representa um cosseno, quanto que é o cosseno de 0? 1, por isso que aqui ela está no máximo, tá? Então, gente, existe uma relação direta entre seno e cosseno, então toda função seno pode ser escrita como um cosseno e toda função cosseno ela pode ser reescrita como sendo um seno, ok? Com isso, como que a gente faz para transformar uma função cosseno numa função seno?
Se a gente tem cosseno de ômega t, para transformar ela em seno, basta somar 90 graus, tá? Porque o cosseno nada mais é do que uma função seno adiantada aqui de 90 graus, ok? Bom, vamos falar de defasagem angular ou relação de fase. Na verdade, eu já estou falando o tempo todo disso, né? Eu só não dei nome, só não nomeei, tá? A função cosseno, que é a vermelhinha, ela está começando antes, certo? Da função seno. Então, a gente fala que a função cosseno ela está adiantada de 90 graus em relação à função seno. Ou, é a mesma coisa de eu dizer que a função seno está atrasada de 90 graus em relação à função cosseno, tá? Começou antes, está adiantada. Com isso, gente, vamos pensar aqui, aqui está errado, aqui é a letra C, depois eu vou consertar. Vamos pensar aqui nessas três situações, tá? Qual a defasagem angular das formas de onda nos seguintes casos? Nesse primeiro caso aqui, ó, a gente tem duas formas de onda, V1 e V2, tá? V1 tem um ângulo de fase mais 50 e V2 tem um ângulo de fase mais 30. Aí eu pergunto para vocês, qual das formas de onda está adiantada e qual das formas de onda está atrasada? E pergunto mais, qual que é a defasagem angular entre elas? Gente, vamos lá. As duas são funções seno, certo? Então, já posso fazer uma comparação direta. Mais 50 significa que ela começou antes da origem, 50 graus. Mais 30 significa que ela começou antes da origem, em 30 graus. Quem começou primeiro? Essa daqui, porque ela começou 50 graus antes da origem. E essa começou 30 graus antes da origem. Então, nesse caso, V1 está adiantada de V2. De quantos graus? É só pegar um ângulo de fase e subtrair pelo outro. 50 menos 30. Estão defasadas de 20 graus, sendo que V1 está adiantada. Nessa daqui, a gente tem duas funções seno, ok? Uma está representada com ângulo de fase menos 20 e a outra com ângulo de fase mais 40. Podemos comparar direto porque as duas são seno. E aí, quem está adiantado, quem está atrasado? Mais 40 está adiantado, porque se é mais 40, significa que começou antes da origem. Menos 20 significa que começou depois da origem. Então, I2 está adiantada em relação a I1. De quantos graus? 60 graus, porque basta fazer menos 20 menos 40, né? Vai dar menos 60, ou 40 menos 20, que vai dar mais 60. Só que quando a gente fala de defasagem, a gente fala em módulo, tá? Então, é 60 graus, ok? E nessa última aqui, não tá dando para eu ver aqui, pra gente finalizar aqui, né? Saber qual que é esse ângulo. Então, a gente vê essa última aqui em sala de aula. Mas, vocês já podem ir pensando aí. Por quê? Agora eu tenho seno e cosseno. Posso comparar direto? Não, porque eu não posso comparar banana com laranja, ok? O que a gente tem que fazer, então? Transformar cosseno para seno. E como que a gente transforma cosseno para seno? Transformar cosseno para seno, basta fazer o quê? Somar 90 graus, ok? Não vamos terminar essa. Por quê? Porque a gente não consegue enxergar aqui qual que é o ângulo para eu mostrar para vocês, mas a gente retoma ela na próxima aula, que vai ser de forma presencial. Bom, com isso, gente, a gente finaliza a aula de hoje. O que eu quero deixar aqui para vocês? De novo, anotem todas as dúvidas que vocês tiverem, né? Da primeira e da segunda aula, que a gente vai tirar
na nossa próxima aula presencial. E segundo ponto é que eu já vou deixar uma lista disponível no Moodle para vocês já exercitarem um pouquinho, tá? Ainda não precisa entregar, não tem data para entregar, nada disso. Mas é para vocês já terem uma fonte para poder estudar, tá bom? Vou colocar essa lista lá para vocês no Moodle. E vocês não vão conseguir fazer todas as questões, tá? Porque é uma lista que engloba não só o assunto dessas duas primeiras aulas, mas de aulas seguintes, que a gente vai, posteriores, né, da semana que vem, mas alguns exercícios vocês já conseguem fazer, ok? Então, já vou deixar lá para vocês adiantarem. Bom, então é isso, tá, gente? Agradeço a atenção de vocês. E lembrando que nossa próxima aula será já presencial, né? No dia 25, né? 25 de setembro, na próxima quarta-feira, ok? Agradeço a atenção de todos vocês e uma boa tarde.